Estamos com Marcel Soutomaior, que é jornalista e eminente escritor de biografias de espíritas famosos como Chico Xavier e Allan Kardec. Trouxemos este querido amigo para falar sobre detalhes das suas pesquisas com esses livros. Ele veio do Rio de Janeiro e está aqui para nos esclarecer mais. Marcel, que alegria recebê-lo no programa Um Sentido para a Sua Vida. E nós gostaríamos de saber se você chegou bem do Rio de Janeiro hoje. Muito. E melhor ainda entrando aqui na federação, que é uma energia, né? Eu estava falando com você antes, é muito forte, né? É forte. Aquele grupo enorme saindo daquele auditório, né? Lotado meio de tarde. É impressionante. A federação funciona todos os dias, realmente, de manhã até à noite. Feriados também, domingos. E todas as idades ali, né? Eu estava vendo que e num meio de tarde de uma quinta-feira, né? Impressionante. Então, Marcel Soutomaior nasceu no mesmo dia que o nosso querido Chico Xavier e no mesmo dia do enterro de Kardec. E não se diz espírita. Nós gostaríamos de saber o que você tem a nos dizer. O que eu estou esperando, né? Eu fico brincando que eu sou duro na queda, né? É muito estranho, você sabe, Silvio, que quando há 20 anos eu decidi escrever o livro sobre Chico, os meus amigos jornalistas da época, né, tinham um preconceito muito maior naquela época, há 2 décadas, do que hoje. Né? Então eu falei assim para os meus amigos tão céticos quanto eu, do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil na época era ainda, né? Muito prestígio, né? E aí eu falava com os meus amigos, eu vou fazer a biografia do Chico Xavier. Aí os meus amigos falavam assim, não é Chico Buarque, mas não é Chico Anísio, mas não é Chico Mendes. Olha, caçoavam. Né? Caçoavam. Eu falava não, é o Chico Xavier. E aí chegou uma hora que a pressão estava tão grande que eu falei assim, gente, será que eu vou em frente? Vai ser meu primeiro livro, né? Aqui os colegas, assim, com tanto preconceito. Aí eu vejo lá, Nascimento, 2 de abril. Eu olhei e falei, vou fazer a biografia, sim, do Chico Xavier. Então isso te motivou também. Por incrível que pareça, num momento de dúvida, um detalhe corriqueiro ali, uma coincidência, né? Aquele 2 de abril me falou assim, eu vou em frente, né? Por quê? E por que eu fui em frente, né? Por quê? E aí eu falei para eles, depois eu sustentei isso e sustento até hoje, por interesse jornalístico. Porque que personagem incrível é o Chico. É verdade. Silvia, que o Chico está em toda parte. O Chico ajudou a transformar o Brasil no maior país espírita do mundo. É verdade. Né? E a história que eu resumia, né, que eu falava para os meus... Aí eu comecei a defender o meu tema, né, para os meus amigos jornalistas, que são amigos até hoje. Eu falava com eles, olha a história do Chico. Ele escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 25 milhões de exemplares em vida, doou toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. Que exemplo. Não é? E ele dizia assim, ele olhava para o alto e falava, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. Passou a vida repetindo isso. Para a descrença de um monte de gente. Gente que às vezes olhava para ele e falava assim, mais cedo ou mais tarde o Chico vai cair. E aí, né, ele olhava e falava assim, eu não vou cair porque nunca me levantei. Né? E morreu naquela cama estreita daquele quarto simples lá. No mesmo lugar. Então, por que um jornalista fecha os olhos para uma história? Realmente, né, um dos livros psicografados por ele se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nós vemos que a história da codificação começou na França, né? A terceira revelação. E realmente no Brasil que ela se solidificou e o Chico levou para o mundo inteiro com seus livros todos traduzidos para várias línguas, não é? Várias. Nossa, muito importante a tua visão jornalística, não é? De pegar assim uma pessoa tão importante para a população, não só do Brasil, como de todo o planeta, como exemplo de amor ao próximo. De amor. Né?
né? Muito amor, grande desprendimento, né? Porque era assim, três forças poderosas que eu vejo nele, né? Um sentido de missão muito forte. A missão dele era difundir o espiritismo, a prática da caridade no Brasil e no mundo. É muito claro isso. Depois, um sentido de doação absoluta. Quer dizer, ele se doava ao próximo sem esperar nada em troca e, às vezes, recebendo em troca ataques, né? Sim, né? Ele foi perseguido. Foi processado, né? Então, ele se doava, né, integralmente. E o outro sentido muito forte dele, que é o de aceitação. Ele não só... É uma aceitação com coragem, não é uma aceitação passiva. Era assim, ele não só aceitava as dores, né, da vida, como agradecia por essas dores, por todo o sofrimento, como maneiras dele crescer, né, dele resgatar dívidas, aprender. Então você tem um homem que, movido por três forças muito grandes, né, e eu acho que essas... A gente aprende com Chico, aprende com Kardec. Né? Então... Esse seu livro sobre Chico Xavier virou um filme que nunca ninguém havia visto no planeta Terra. Que bom! Sobre um eminente espírita, na verdade, né? Lindo, Você né? É responsável por isso, né? A gente sabe disso. Esse seu livro é tão bom que foi transformado no filme mais exibido em todo o planeta Terra. E você poderia dizer para os nossos telespectadores como foram esses bastidores dessas suas pesquisas, o que você viu, se existe algo que te impressionou? No Chico Xavier, no filme, né? Direção do Daniel Filho. Muito curioso nesse filme foi assim, logo que eu escrevi a biografia do Chico, eu descobri o endereço do Nelson Xavier, do ator. Sim. Ninguém falava que esse filme ia virar, que esse livro ia virar filme algum dia. Ninguém estava falando sobre isso. Era um livro que tinha acabado de sair. E aí eu nunca mandei livro para ninguém, assim, invadir a casa de um ator. Ele foi o único ator para quem eu mandei livro, até hoje. Aí eu peguei esse livro, o Nelson Xavier. Aí eu escrevi uma dedicatória que ele guardou. Eu falei, se um dia esse livro virar filme, eu adoraria que você fosse Chico Xavier. O Nelson guardou aquilo. Passam 10 anos, o Daniel Filho fala assim, olha, Marcel, depois de falar que queria fazer o filme, eu falei, o que você acha? Eu estou pensando num nome, Nelson Xavier. Eu falei, pergunta para ele o que eu acho. Pergunta se ele tem ainda um livro que eu mandei para ele há muitos anos, né? Então ele nasce... Vai vindo de você esse depoimento. Foi assim, o Nelson já era o meu Chico Xavier. Aí teve uma outra coisa que foi muito curiosa, que é assim, o Daniel estava com medo de fazer, ele não sei se os espíritos me aprovam, eu não sei, ele começou a entrar preocupado, eu não sei se sou eu preciso pedir uma autorização. Aí eu estava no telefone, em casa, e ele lá no escritório dele. Eu falei, Daniel, você sabe de onde eu estou falando? Aí ele falou, de onde? Eu estou falando da rua Itamonte, dei meu endereço. Ele falou, rua Itamonte? Eu já ouvi falar nessa rua. Eu falei, você morou nessa casa, nos anos 70, nessa casa aqui. Aí ele falou, como é que está o quarto tal? Como é que está a sala? E o quintal? Ele criou uma boa parte dos anos 70 nessa casa. Né? Aí eu falei, Daniel, essa é uma das coincidências aí que nos vão... Né, você vai ver que existem várias e a gente vai descobrindo várias até o fim do processo. Né? E a gente foi encontrando várias histórias fortes. Assim, eu nunca pensei que o Daniel fosse dirigir o filme, por exemplo. Eu nunca imaginei que o Daniel fosse convidar o Nelson para fazer Chico Xavier. Diretor, Daniel Filho. Então o filme foi marcado por isso. E foi marcado por uma conversão, por uma transformação do Nelson muito grande. Porque o Nelson era um cético, ele era um comunista, filho de pais comunistas, né, sem nenhuma crença, e ele incorporou o Chico, assim, ele se emocionava, foi um processo todo de emoção profunda, e a cena que eu vi, eu acompanhei uma cena no centro do Chico, que foi gravada lá na locação, no centro dele mesmo, foi onde eu encontrei Chico pela primeira vez. Estava o Nelson
igualzinho o Chico. O Eurípides, filho adotivo do Chico, olhando por aquele pai renascido, né? Olhando assim, ficava olhando. O tempo inteiro, Eurípides muito impressionado com aquilo, que era impressionante, com aquela roupa de Chico. Aí ele grava, era a última cena do filme. Aí ele gravou a última cena. Aí o Nelson foi para a varanda da casa, veio a cabeleireira, raspou, porque ele usava uma peruca, e embaixo estava um cabelo do Nelson, ainda mal cortado. Aí ele raspou com máquina zero a cabeça. E aí eu tinha uma foto que era o Eurípides vendo aquele pai sumindo, né, pela segunda vez naquela varanda, né? E era o Nelson se despedindo do personagem ali, né? Foi uma cena emocionante, muito não? forte. Isso, puxa vida. Muito importante. E aí você depois resolveu pesquisar algo sobre a vida do codificador, Allan Kardec. Como foi essa motivação para você chegar nessas pesquisas todas? Foi assim, Silvia, foi quando para eu entender Chico, eu tive que ler muito Kardec. Não dá para dissociar, não dá. Eu brinco que o Chico foi um homem que veio com um manual de instrução, né? Então, para você entender como ele funciona, você tem que ler o Livro dos Espíritos, no mínimo, e o Livro dos Médiuns, no mínimo. Então, lá, há 20 anos, eu já mergulhei na leitura dessas obras. O Chico, eu falo isso para os jornalistas, assim, a infância e a adolescência dele, ele é atormentado assim, por vozes, por visões, né? E a família católica achava que ele era louco, né? O pai achava até que ele devia ser internado em Barbacena, né? O que salvou ele da internação, na verdade, é porque ele era rimo de família, e o Chico trabalhava, e muito trabalhador desde sempre, ele foi poupado. O que acontece com o Chico? Quando ele lê o Livro dos Espíritos, pela primeira vez, ele entende tudo. Então, o Livro dos Espíritos para ele, uma salvação, assim, está tudo ali, né? E o Livro dos Médiuns, depois as outras obras do Kardec, ele vai seguindo à risca, palavra por palavra, tudo que o Kardec escreveu. Né? Ele foi um autêntico espírita. É como se ele tivesse vindo para colocar em prática todos os alertas que Kardec fazia. Médium, cuidado com vaidade. Médium, não mistura mediunidade com ganho financeiro. Atenção, espíritas, cuidado com os fenômenos. Chequem, rechequem a autenticidade das mensagens atribuídas aos espíritos. Exatamente. Será que aquilo é do invisível ou aquilo é seu, né? Ou veio de dentro de você? Então, o Chico, ele vai o tempo inteiro cumprindo Kardec. Uma constância, essa preocupação dele de observar. Vigiai, né? Orai, vigiai, orai, e ele com aquela disciplina e sempre fazendo muita autocrítica, né? E sempre falando, todos nós somos falíveis, o médium é falível, e ele sempre falava, na dúvida, leiam Kardec. Né, Silvia? E isso é muito importante pelo seguinte, o que eu adoraria, e já está começando a acontecer, a gente que não conhece nada de Kardec, gente que às vezes acha que Kardec psicografava, ou tem gente que não sabia que o nome dele não era Kardec. Tem gente que não sabe mesmo nada sobre Kardec. É verdade. Né? Nada. Acham que ele é psicógrafo. Essas pessoas já estão saindo da biografia e já estão indo ler Kardec. Já estão indo ler o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos é transformador, né? Eu acho, né? É difícil mesmo para o cético. Marcel, eu acho que você fala como espírito em determinados momentos, me conformo. E aí, em que universo você entrou quando você pesquisou Kardec? Quando eu começo a escrever um livro, como eu organizo a biografia? Eu faço a linha do tempo do personagem. Então, você tem o nascimento, você tem a morte. E para mim, no início, quando eu fiz esse mapa da vida dele, tem o professor, né, Hipólito, Leon Denis Arrivail, muito cético,
sempre métodos científicos, usando de acordo com Pestalozzi. Aí tem um momento em que ele vê pela primeira vez as mesas girantes, e aí ele vira um investigador. Ele começa a investigar, faz as mesmas perguntas para diferentes médiums, checa, recheca o conteúdo das respostas, tenta ver se existe uma inteligência por trás daqueles fenômenos meramente físicos. Então você tem essa curva desse professor que vira um investigador. E aí chega um momento que ele muda de vida, muda de nome para dar voz aos espíritos. 53 anos. Mudou, virou Kardec, lançou a obra fundadora do Espiritismo. E aí isso foi me impressionando, que era uma curva que eu não enxergava isso na fase inicial, é que você tem um missionário em campanha, na luta contra o materialismo, e aí ele tem um texto lindo que está no livro dele, que é um desabafo, que ele fala que o materialismo mata, ele fala o materialismo mata, então você tem ele em campanha. E aí ele em campanha, aí entra o jornalista que precisa mostrar também dúvidas, erros, né, decepções. O que acontece? Ele, em alguns momentos, ele aposta em médium, que depois se revela um fraude. Ele avaliza fenômenos que depois se consideram insustentáveis, faz autocrítica, vai se transformando esse missionário que em algum momento abandona, em alguns momentos da vida, um pouco o olhar científico e vive com paixão a doutrina e vira quase que um cavaleiro, às vezes solitário. Ele abandona um pouco a ciência e depois ele começa a voltar de novo, depois das decepções, e aí ele cunha o grande estandarte, que é o que vocês praticam aqui, que é o fora da caridade não há salvação. E eu acho que por trás dessas palavras está muito assim, fora da caridade não há salvação, nem para o Espiritismo, que que eu não coloco isso no livro, porque eu tento ser o mais imparcial possível, mas se a doutrina se sustentasse apenas sobre fenômeno, médiuns, todos falíveis, todos sujeitos a fraude, né, os fenômenos, por exemplo, se ela se sustentasse, a base seria uma base muito perigosa, e os Kardec vai alertando. Então, você pode questionar o fenômeno, você pode questionar o médium pode se perder no meio do caminho, mas quem vai questionar a caridade? É verdade. Marcel, nós precisamos ir para um intervalinho, mas nós voltamos já já. Fique conosco. Caro telespectador, já já voltamos. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Marcel Souto Maior, eminente escritor que está aqui para nos elucidar mais e mais sobre suas pesquisas de personalidades do Espiritismo. Hoje, agora falando de Kardec, nós gostaríamos de saber, Marcel, o que você viu que você não esperava encontrar nas suas pesquisas lá na França sobre o Kardec? Eu fui 4 vezes para Paris e fiquei muito tempo lá na Biblioteca Nacional da França, na seção de periódicos da biblioteca. Então lá, o que eu consegui resgatar? Em revistas e jornais da época, né, do século XIX, ataques e mais ataques que o Kardec sofreu, né, de todos os lados. Então é ataque da ciência, ataque da igreja, ataques muito pesados, ataques da imprensa, e ataques, inclusive, de alguns dissidentes do movimento ali na época, enciumados também com a projeção que o Kardec estava tendo, né? Então, eu acho que eu não imaginava quantos ataques ele tinha sofrido e o quanto eles eram virulentos, esses ataques, muito violentos. Isso para você foi... Foi impressionante, porque, era um homem que muitas vezes... Ele só podia confiar, muitas vezes ele ficava muito sozinho, e ele tinha muito apoio da Amélie, né, da mulher dele. A esposa dele. A esposa dele era grande companheira, 9 anos mais velha do que ele, né?
e muito leal, muito fiel, muito objetiva, né? Então, ela protegia um pouco o Kardec de todas as cobranças que ele sofria. Porque era uma série, por exemplo, tinha uns companheiros, né, da Sociedade de Estudos Espíritas que cobravam dele mais velocidade, ou mais que ele pedisse mais doações aos poderosos locais, que ele aumentasse o caixa do espiritismo, pedindo apoio a amigos influentes, né? E o Kardec falava, calma, não é por aí, calma. E ao mesmo tempo ele calma e pressa. Então ele vivia, né, nessa gangorra, ele era um homem o tempo inteiro, né, numa gangorra que era assim, fé e ciência, razão e paixão, calma e pressa. Né? Então você tem esse homem nessa gangorra do início ao fim do livro, por exemplo. Isso te causou assim, uma impressão diferente, talvez? Eu não tinha dimensão do quanto ele estava sob ataque cerrado de todos os lados. Então, às vezes, esse Kardec me pareceu, algumas vezes, muito solitário na guerra, sim. Sabe? Assim, é claro que ele foi solitário, mas ao mesmo tempo ele consegue, quando ele morre, o Espiritismo já tem 8 milhões de adeptos. Então, solitário, mas muito bem acompanhado, né? Mas como comandante em chefe, né? Como esse missionário em campanha, ele atuou como um líder mesmo, né? Com um líder que às vezes era obrigado a tomar decisões solitárias. Que não são muito agradáveis, não é verdade? Não são muito agradáveis. Para todas as pessoas à sua volta, né? Isso. Como, em geral, os líderes têm que fazer isso. Tem que ser, né? Ele não aceitava qualquer mensagem. Ele chamava um médium num canto e cobrava dele um rigor ou ou criticava pelo excesso de vaidade. Então ele era esse fiscal. Ele pedia às vezes para observadores, amigos dele, irem a lugares onde já começavam a fazer denúncias de má fé. Ele era um fiscal mesmo que tentava proteger o que é a doutrina. Né, preservar a doutrina, né, de possíveis fraudes, de desmoralização. Nossa, que trabalho intenso que ele teve. E sobre Amélie Boudet, se nós pudéssemos chamar Kardec de missionário, nós poderíamos chamar Amélie Boudet de missionária também? Missionária. Porque, olha, era assim, ele trabalhava às vezes 20 horas seguidas, né, sem parar. Ele ia para a estrada, né, uma estrada com carroça ou com um trem ainda muito incipiente e ia divulgar a doutrina, sumia de casa, não tinha fim de semana. Né, ele escrevia a Revista Espírita mensalmente, quase que sozinho, uma quantidade de artigos enorme, respondia a correspondência de gente de todo o mundo, sem parar, respondia às críticas todas, ele ia filtrando as críticas mais pesadas e respondia às críticas. Então, cadê o marido? Só, né, essa esposa tem que ser uma esposa muito abnegada para entender que aquele professor com quem ela se casou já não... Tinha uma tarefa muito intensa. Mudou a vida dele. Ele virou um missionário. Né? E que mulher entende? Que se casou com um homem e esse homem virou outro. E mudou até de nome, né? Mudou até de nome, nossa. E ela foi sempre presente em todo o trabalho dele, né? Ajudou. Né? Depois publicou a Revista Espírita. Isso. Em livros. Uma coisa que é curiosa, também me surpreendeu, assim, você tem um pioneirismo no Kardec como um comunicador muito organizado. Então você pensa assim, como ele conseguiu conquistar tantos adeptos? Ele monta um tripé muito inteligente. O tripé é a Revista Espírita, publicada mensalmente, Sociedade de Estudos, né, Espíritas Parisienses, né, que é uma sociedade que é fechada, né, e que ao mesmo tempo atrai a curiosidade do mundo inteiro, porque as descrições dele do que acontecia naquela sociedade, as descrições geraram outras sociedades, então ele consegue disseminar,
né? E você tem no tripé dele o livro. Então, imagina, é livro, sociedade, revista e esse homem em campanha. Então, não é milagre, é trabalho. Não, muito trabalho, não é verdade? Então, Marcel, o que você acha que trouxe a você de ganho por ter pesquisado Chico Xavier e também, não é, paralelamente à doutrina espírita, e depois fazer essa pesquisa sobre Kardec? Que você ganhou algo com isso? Eu ganhei muito, assim. Eu sou muito diferente hoje do que eu era há 20 anos, assim, muito. Que bom. Muito. Mudei bastante. Eu acho assim, o espiritismo, ele aumenta muito nossa responsabilidade diante da vida e diante do outro. Ele mostra que ninguém está aqui a passeio, né? Então, isso é uma mudança geral. Mas eu tenho duas mudanças que são muito importantes, que eu aprendi com o Chico e aprendi com Kardec. O Chico me disse uma frase que eu nunca esqueci. Eu demorei um tempo a entender o quanto essa frase era importante. Ele me disse assim: graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. Essa frase é poderosa. É poderosa. É poderosa. Exatamente. Porque o que acontece com a gente? A gente começa a correr atrás de necessidades inexistentes. A vida passa e você perdeu, pelo menos essa vida você perdeu, correndo atrás de necessidades que não são reais, não são suas. Então, uma coisa que ele me levou muito a pensar para a minha vida, qual é a medida do necessário, de verdade, né? A outra coisa que eu aprendi com os dois, um sentido de missão para a nossa vida. Não missão grandiosa, não é a missão com maiúscula. A de Jesus, digamos. Não é. É a missão do A homem, nossa do homem missão. que encarna. É isso. O que Encarna. a gente está fazendo Estamos falando aqui? de reencarnação. Não é? O que a gente está fazendo aqui e agora? Será que a gente pode fazer melhor? Então, você ter uma missão para a sua vida, seja ela qual for, ela te dá um outro sentido para o que você está fazendo aqui. Então, sentido para a sua vida. Sentido para a sua vida mesmo, né? E É que mesmo. não é? E que às vezes as pessoas, eu às vezes vejo pessoas muito bem-sucedidas, famosas, ricas e infelizes. Exatamente. Infelizes assim ao infinito. Eu demorei a entender. Se essas pessoas não viveram tragédias pessoais, por que elas estão tão deprimidas? Eu acho que muitas delas não conseguem ver o outro. E essa é a grande lição. Ajuda o outro, você vai estar se ajudando, por exemplo. Essa é outra lição. Então, quando você fica com a vida toda, quando você se volta só para o seu umbigo, é depressão garantida. Garantido. Porque não há, né? Você está desconectado do mundo, né? Então, eu acho que o Espiritismo, ele te conecta ao outro, eu aprendi a encontrar um sentido de missão e uma medida de necessário para a minha vida. Faz uma transformação no ser, de pensamentos, de condutas, uma transformação moral. Moral. Necessária à sua própria saúde física e mental. Mental. E uma coisa, Silvio, que vocês fazem aqui, por exemplo, né, quando vocês formam as pessoas que conhecem profundamente a doutrina, né, a base do Kardec, são multiplicadores. São. Então, é uma rede que tem uma força de transformação que é muito poderosa, né? Então, por exemplo, livros do Kardec, livros do Chico, eles salvam vidas, eles transformam vidas e eles precisam ser levados muito mais a sério, às vezes, por alguns jornalistas e, inclusive, pela ciência. Né? Então, eles são livros transformadores. É verdade. Vamos mostrar aqui o livro do Marcel Souto-Maior, que está nas bancas, já em todas as bancas do Brasil, e está aqui na nossa federação também, na nossa livraria. Com certeza, você, telespectador, que nunca leu uma obra do Marcel, ainda que não é espírita, comece por esse livro, sabendo quem é o codificador, Allan Kardec, que provavelmente você vai sentir uma vontade imensa de ler o Livro dos Espíritos e toda a codificação, não é verdade? Isso.
Marcel, muito obrigada. Não sei nem como agradecer, foi uma alegria muito grande para todos nós. Tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram contentes, sejam eles espíritas ou não. Tá, muito obrigado. Para mim é um prazer conversar com você, para mim é um prazer estar aqui na sede da Federação, que tem uma energia forte, assim, boa. Saio daqui recarregado. Então. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigado. Estamos com Marcel Souto-Maior, que é jornalista e eminente escritor de biografias de espíritas famosos como Chico Xavier e Allan Kardec. Trouxemos este querido amigo para falar sobre detalhes das suas pesquisas com esses livros. Ele veio do Rio de Janeiro e está aqui para nos esclarecer mais. Marcel, que alegria recebê-lo no programa Um Sentido para a Sua Vida. E nós gostaríamos de saber se você chegou bem do Rio de Janeiro hoje. Muito. E melhor ainda entrando aqui na Federação, que é uma energia, né? Eu estava falando com você antes, é muito forte, né? É forte. Aquele grupo enorme saindo daquele auditório, né? Lotado meio de tarde. É impressionante. A Federação funciona todos os dias, realmente, de manhã até à noite. Feriados também, domingos. E todas as idades ali, né? Eu estava vendo que e num meio de tarde de uma quinta-feira, né? Impressionante. Então, Marcel Souto-Maior nasceu no mesmo dia que o nosso querido Chico Xavier e no mesmo dia do enterro de Kardec. E não se diz espírita. Nós gostaríamos de saber o que você tem a nos dizer. O que eu estou esperando, né? Eu fico brincando que eu sou duro na queda, né? É muito estranho, você sabe, Silvio, que quando há 20 anos eu decidi escrever o livro sobre Chico, os meus amigos jornalistas da época, né, tinham um preconceito muito maior naquela época, há 2 décadas, do que hoje. Né? Então eu falei assim para os meus amigos tão céticos quanto eu, do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil na época era ainda, né? Muito prestígio, né? E aí eu falava com os meus amigos, eu vou fazer a biografia do Chico Xavier. Aí os meus amigos falavam assim, não é Chico Buarque, mas não é Chico Anísio, mas não é Chico Mendes. Olha, caçoavam. Né? Caçoavam. Eu falava não, é o Chico Xavier. E aí chegou uma hora que a pressão estava tão grande que eu falei assim, gente, será que eu vou em frente? Vai ser meu primeiro livro, né? Aqui os colegas, assim, com tanto preconceito. Aí eu vejo lá, Nascimento, 2 de abril. Eu olhei e falei, vou fazer a biografia, assim, do Chico Xavier. Então isso te motivou também. Por incrível que pareça, num momento de dúvida, um detalhe corriqueiro ali, uma coincidência, né? Aquele 2 de abril me falou assim, eu vou em frente, né? Por quê? E por que eu fui em frente, né? Por quê? E aí eu falei para eles, depois eu sustentei isso e sustento até hoje, por interesse jornalístico. Porque que personagem incrível é o Chico. É verdade. Silvia, que o Chico está em toda parte. O Chico ajudou a transformar o Brasil no maior país espírita do mundo. É verdade. Né? E a história que eu resumia, né, que eu falava para os meus, aí eu comecei a defender o meu tema, né, para os meus amigos jornalistas, que são amigos até hoje, eu falava com eles, olha a história do Chico. Ele escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 25 milhões de exemplares em vida, doou toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. Que exemplo. Não é? E ele dizia assim, ele olhava para o alto e falava, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. Passou a vida repetindo isso. Para a descrença de um monte de gente. Gente que às vezes olhava para ele e falava assim, mais cedo ou mais tarde o Chico vai cair.
E aí, né, ele olhava e falava assim, eu não vou cair porque nunca me levantei. Né? E morreu naquela cama estreita daquele quarto simples lá. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, por que um jornalista fecha os olhos para uma história? Realmente, né, um dos livros psicografados por ele se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nós vemos que a história da codificação começou na França, né, a terceira revelação. E realmente no Brasil que ela se solidificou. E o Chico levou para o mundo inteiro com seus livros todos traduzidos para várias línguas, não é? Várias. Nossa, muito importante a tua visão jornalística, não é? De pegar assim uma pessoa tão importante para a população, não só do Brasil, como de todo o planeta, como exemplo de amor ao próximo. De amor. Né? Muito amor. A casa veio a cabeleireira, raspou, porque ele usava uma peruca, e embaixo estava um cabelo ainda do Nelson, ainda mal cortado. Aí ele raspou com máquina zero a cabeça. E aí eu tinha uma foto que era o Eurípides vendo aquele pai sumindo, né, pela segunda vez naquela varanda. Né, e era o Nelson se despedindo do personagem ali. Né. Foi uma cena emocionante, muito não? forte. Puxa vida. Muito importante. E aí você depois resolveu pesquisar algo sobre a vida do codificador, Allan Kardec. Como foi essa motivação para você chegar nessas pesquisas todas? Foi assim, Silvia, para eu entender Chico, eu tive que ler muito Kardec. Não dá para dissociar. Não dá. Eu brinco que o Chico foi um homem que veio com um manual de instrução. Né? Então, para você entender como ele funciona, você tem que ler o Livro dos Espíritos, no mínimo, e o Livro dos Médiuns, no mínimo. Então, lá há 20 anos eu já mergulhei na leitura dessas obras. O Chico, eu falo isso para os jornalistas, assim, a infância e adolescência dele, ele é atormentado assim, por vozes, por visões, né? E a família católica achava que ele era louco. Né? O pai achava até que ele devia ser internado em Barbacena. Né? O que salvou ele da internação, na verdade, é porque ele era rimo de família, e o Chico trabalhava, e muito trabalhador desde sempre, ele foi poupado. O que acontece com o Chico? Quando ele lê o Livro dos Espíritos, pela primeira vez, ele entende tudo. Então, o Livro dos Espíritos para ele, uma salvação, assim, está tudo ali. Né? E o Livro dos Médiuns, e depois as outras obras do Kardec, ele vai seguindo à risca, palavra por palavra, tudo que o Kardec escreveu. Né? Ele foi um autêntico espírita. É como se ele tivesse vindo para colocar em prática todos os alertas que Kardec fazia. Médium, cuidado com vaidade. Médium, não mistura mediunidade com ganho financeiro. Atenção, espíritas, cuidado com os fenômenos. Chequem, rechequem a autenticidade das mensagens atribuídas aos espíritos. Exatamente. Será que aquilo é do invisível ou aquilo é seu? Né? Ou veio de dentro de você? Então, o Chico, ele vai o tempo inteiro cumprindo Kardec. Uma constância, essa preocupação dele de se observar. Vigiai, né? Orai, vigiai, vigiai, orai, e ele com aquela disciplina e sempre fazendo muita autocrítica, né? E sempre falando, todos nós somos falíveis, o médium é falível, e ele sempre falava, na dúvida, leiam Kardec. Né, Silvia? E isso é muito importante pelo seguinte, o que eu adoraria, e já está começando a acontecer, a gente que não conhece nada de Kardec, gente que às vezes acha que Kardec psicografava, ou tem gente que não sabia que o nome dele não era Kardec, tem gente que não sabe mesmo nada sobre Kardec. É verdade. Né? Nada, acham que ele é psicógrafo. Essas pessoas já estão saindo da biografia e já estão indo ler Kardec. Já estão indo ler o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos
é transformador, né? Eu acho, né, é difícil mesmo para o cético. Marcel, ele eu não acho que ser... você fala como espírito em determinados momentos, me conformo. E aí, em que universo você entrou quando você pesquisou Kardec? Quando eu começo a escrever um livro, como eu organizo a biografia? Eu faço a linha do tempo do personagem. Então, você tem o nascimento, você tem a morte. E para mim, no início, quando eu fiz esse mapa da vida dele, tem o professor, né, Hippolyte, Leon Denis Arrivail, muito cético, sempre métodos científicos, usando de acordo com Pestalozzi. Aí tem um momento em que ele vê pela primeira vez as mesas girantes, e aí ele vira um investigador. Ele começa a investigar. Faz as mesmas perguntas para diferentes médiums, checa, recheca o conteúdo das respostas, tenta ver se existe uma inteligência por trás daqueles fenômenos meramente físicos. Então você tem essa curva desse professor que vira um investigador. E aí chega um momento que ele muda de vida, muda de nome para dar voz aos espíritos. 53 anos. Mudou, virou Kardec, lançou a obra fundadora do Espiritismo. E aí isso foi me impressionando, que era uma curva que eu não enxergava isso na fase inicial, é que você tem um missionário em campanha, na luta contra o materialismo, e aí ele tem um texto lindo que está no livro dele, que é um desabafo, que ele fala que o materialismo mata, ele fala o materialismo mata, então você tem ele em campanha. E aí ele em campanha, aí entra o jornalista que precisa mostrar também dúvidas, erros, né, decepções. O que acontece? Ele, em alguns momentos, ele aposta em médium, que depois se revela fraude. Ele avaliza fenômenos que depois se consideram insustentáveis, faz autocrítica, vai se transformando esse missionário que em algum momento abandona, em alguns momentos da vida, um pouco o olhar científico e vive com paixão a doutrina e vira quase que um cavaleiro, às vezes solitário. Ele abandona um pouco a ciência e depois ele começa a voltar de novo, depois das decepções, e aí ele cunha o grande estandarte, que é o que vocês praticam aqui, que é o fora da caridade não há salvação. E eu acho que por trás dessas palavras está muito assim, fora da caridade não há salvação, nem para o Espiritismo, que eu não coloco isso no livro, porque eu tento ser o mais imparcial possível, mas se a doutrina se sustentasse apenas sobre fenômeno, médiums, todos falíveis, todos sujeitos a fraude, né, os fenômenos, por exemplo, se ela se sustentasse, a base seria uma base muito perigosa, e os Kardec vai alertando. Então, você pode questionar o fenômeno, você pode questionar o médium pode se perder no meio do caminho, mas quem vai questionar a caridade? É verdade. Marcel, nós precisamos ir para um intervalinho, mas nós voltamos já já. Fique conosco. Caro telespectador, já já voltamos. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Marcel Souto Maior, eminente escritor que está aqui para nos elucidar mais e mais sobre suas pesquisas de personalidades do Espiritismo. Hoje, agora falando de Kardec, nós gostaríamos de saber, Marcel, o que você viu que você não esperava encontrar nas suas pesquisas lá na França sobre o Kardec? Eu fui 4 vezes para Paris e fiquei muito tempo lá na Biblioteca Nacional da França, na seção de periódicos da biblioteca. Então lá, o que eu consegui resgatar? Em revistas e jornais da época, né, do século XIX, ataques e mais ataques que o Kardec sofreu, né, de todos os lados. Então, é ataque da ciência, ataque da igreja, ataques muito pesados, ataques da imprensa e ataques, inclusive, de alguns dissidentes do movimento
ali na época, enciumados também com a projeção que o Kardec estava tendo, né? Então, eu acho que eu não imaginava quantos ataques ele tinha sofrido e o quanto eles eram virulentos, esses ataques, muito violentos. Isso para você foi... Foi impressionante, porque assim, era um homem que muitas vezes ele só podia confiar, muitas vezes ele ficava muito sozinho, e ele tinha muito apoio da Amélie, né, da mulher dele. A esposa dele. Né, a esposa dele era grande, companheira, 9 anos mais velha do que ele, né? E muito leal, muito fiel, muito objetiva, né? Então, ela protegia um pouco o Kardec de todas as cobranças que ele sofria. Porque era uma série, por exemplo, tinha uns companheiros, né, da Sociedade de Estudos Espíritas que cobravam dele mais velocidade, ou mais que ele pedisse mais doações aos poderosos locais, que ele aumentasse o caixa do espiritismo, pedindo apoio a amigos influentes, né? E o Kardec falava, calma, não é por aí, calma. E ao mesmo tempo ele calma e pressa. Então ele vivia, né, nessa gangorra, ele era um homem o tempo inteiro, né, numa gangorra que era assim, fé e ciência, razão e paixão, calma e pressa, né? Então você tem esse homem nessa gangorra do início ao fim do livro, por exemplo. Isso te causou assim uma impressão diferente, talvez? Eu não tinha dimensão do quanto ele estava sob ataque cerrado de todos os lados. Então, às vezes, esse Kardec me pareceu, algumas vezes, muito solitário na guerra, sim. Sabe? Assim, é claro que ele foi solitário, mas, ao mesmo tempo, ele consegue, quando ele morre, o Espiritismo já tem 8 milhões de adeptos. Então, solitário, mas muito bem acompanhado, né? Mas como comandante em chefe, né? Como esse missionário em campanha, ele atuou como um líder mesmo, né? Com um líder que às vezes era obrigado a tomar decisões solitárias. Que não são muito agradáveis, não é verdade? Não são muito agradáveis. Todas as pessoas à sua volta, né? Isso. Como, em geral, os líderes têm que fazer Tem isso. Tem que ser, né? Ele não aceitava qualquer mensagem. Ele chamava um médium num canto e cobrava dele um rigor ou criticava pelo excesso de vaidade. Então ele era esse fiscal. Ele pedia às vezes para observadores, amigos dele, irem a lugares onde já começavam a fazer denúncias de má fé. Ele era um fiscal mesmo que tentava proteger o que é a doutrina. Né, preservar a doutrina, né, de possíveis fraudes, de desmoralização. Nossa, que trabalho intenso que ele teve. E sobre a Amélie Boudet, se nós pudéssemos chamar Kardec de missionário, nós poderíamos chamar a Amélie Boudet de missionária também? Missionária. Porque, olha, era assim, ele trabalhava às vezes 20 horas seguidas, né, sem parar. Ele ia para a estrada, né, uma estrada com carroça ou com um trem ainda muito incipiente, e ia divulgar a doutrina, sumia de casa, não tinha fim de semana, né, ele escrevia a Revista Espírita mensalmente, quase que sozinho, uma quantidade de artigos enorme, respondia correspondência de gente de todo o mundo, sem parar, respondia às críticas todas, ele ia filtrando as críticas mais pesadas e respondia às críticas. Então, cadê o marido? Só, né, essa esposa tem que ser uma esposa muito abnegada para entender que aquele professor com quem ela se casou já não... Tinha uma tarefa muito intensa. Mudou a vida dele. Ele virou um missionário, né? E que mulher entende? Que se casou com um homem e esse homem virou outro. E mudou até de nome, né? Mudou até de nome, nossa. E ela foi sempre presente em todo o trabalho dele, né? Ajudou,
Ajudou. Depois publicou a Revista Espírita. Isso. Em livros. Uma coisa que é curiosa, também me surpreendeu, assim, você tem um pioneirismo no Kardec como um comunicador muito organizado. Então você pensa assim, como ele conseguiu conquistar tantos adeptos? Ele monta um tripé muito inteligente. O tripé é a Revista Espírita, publicada mensalmente, Sociedade de Estudos, né, Espíritas Parisienses, que é uma sociedade que é fechada, né, e que ao mesmo tempo atrai a curiosidade do mundo inteiro, porque as descrições dele do que acontecia naquela sociedade, as descrições geraram outras sociedades, então ele consegue disseminar, né, e você tem no tripé dele o livro. Então, imagina, é livro, sociedade, revista e esse homem em campanha. Então, não é milagre, é trabalho. Não, muito trabalho, não é verdade? Então, Marcel, o que você acha que trouxe a você de ganho por ter pesquisado Chico Xavier e também, não é, paralelamente à doutrina espírita, e depois fazer essa pesquisa sobre Kardec? O que você ganhou algo com isso? Eu ganhei muito, assim. Eu sou muito diferente hoje do que eu era há 20 anos, assim, muito. Que bom. Muito. Mudei bastante. Eu acho assim, o Espiritismo, ele aumenta muito nossa responsabilidade diante da vida e diante do outro. Ele mostra que ninguém está aqui a passeio, né? Então, isso é uma mudança geral. Mas eu tenho duas mudanças que são muito importantes, que eu aprendi com o Chico e aprendi com Kardec. O Chico me disse uma frase que eu nunca esqueci. Eu demorei um tempo a entender o quanto essa frase era importante. Ele me disse assim: graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. Essa frase é poderosa. É poderosa. É poderosa. Exatamente. Porque o que acontece com a gente? A gente desprendimento, né? Porque era assim, três forças poderosas que eu vejo nele, né? Um sentido de missão muito forte. A missão dele era difundir o espiritismo, a prática da caridade no Brasil e no mundo. É muito claro isso. Depois, um sentido de doação absoluta. Quer dizer, ele se doava ao próximo sem esperar nada em troca, e às vezes recebendo em troca ataques, né? Sim, né? Foi perseguido. Foi processado, né? Então ele se doava, né, integralmente. E o outro sentido muito forte dele, que é o de aceitação. Ele não só... É uma aceitação com coragem, não é uma aceitação passiva. Era assim, ele não só aceitava as dores, né, da vida, como agradecia por essas dores, por todo o sofrimento, como maneiras dele crescer, né, dele resgatar dívidas, aprender. Então você tem um homem que, movido por três forças muito grandes, né, e eu acho que essas a gente aprende com Chico, aprende com Kardec. Né? Então, esse seu livro sobre Chico Xavier virou um filme que nunca ninguém havia visto no planeta Terra. Ah, que bom! Sobre um eminente espírita, na verdade, não é? Lindo, Você né? é responsável por isso, né? A gente sabe disso. Esse seu livro é tão bom que foi transformado no filme mais exibido em todo o planeta Terra. E você poderia dizer para os nossos telespectadores como foram esses bastidores dessas suas pesquisas, o que você viu, se existe algo que te impressionou? No Chico Xavier, no Chico filme, Xavier. né? Direção do Daniel Filho. Muito curioso nesse filme foi assim, logo que eu escrevi a biografia do Chico, eu descobri o endereço do Nelson Xavier, do ator. Sim. Ninguém falava que esse que esse livro ia virar filme algum dia. Ninguém estava falando sobre isso. Era um livro que tinha acabado de sair. E aí eu nunca mandei livro para ninguém, assim, invadir a casa de um ator. Ele foi o único ator para quem eu mandei livro, até hoje. Aí eu peguei esse livro, o Nelson Xavier. Aí eu escrevi uma dedicatória que ele guardou. Eu falei, se um dia esse livro virar filme, eu adoraria que você fosse Chico Xavier. O Nelson guardou aquilo. Passam 10 anos, o Daniel Filho
fala assim, olha, Marcel, depois de falar que queria fazer o filme, eu falei, o que você acha? Eu estou pensando num nome, Nelson Xavier. Eu falei, pergunta para ele o que eu acho. Pergunta se ele tem ainda um livro que eu mandei para ele há muitos anos, né? Então ele nasce... Vindo de você esse depoimento. Foi assim, o Nelson já era o meu Chico Xavier. Aí teve uma outra coisa que foi muito curiosa, que é assim, o Daniel estava com medo de fazer, ele, não sei se os espíritos me aprovam, eu não sei, ele começou a entrar preocupado, eu não sei se sou eu preciso pedir uma autorização. Aí eu estava no telefone, em casa, e ele lá no escritório dele. Eu falei, Daniel, você sabe de onde eu estou falando? Aí ele falou, de onde? Eu estou falando da rua Itamonte, dei meu endereço. Ele falou, Itamonte? Eu já ouvi falar nessa rua. Eu falei, você morou nessa casa, nos anos 70, nessa casa aqui. Aí ele falou, como é que está o quarto tal? Como é que está a sala? E o quintal? Ele criou uma boa parte dos anos 70 nessa casa. Né? Aí eu falei, Daniel, essa é uma das coincidências aí que nos vão... Né, você vai ver que existem várias e a gente vai descobrindo várias até o fim do processo. Né? E a gente foi encontrando várias histórias fortes. Assim, eu nunca pensei que Daniel fosse dirigir o filme, por exemplo. Eu nunca imaginei que Daniel fosse convidar o Nelson para fazer Chico Xavier. Diretor, Daniel Filho. Então o filme foi marcado por isso. E foi marcado por uma conversão, por uma transformação do Nelson muito grande. Porque o Nelson era um cético, ele era um comunista, filho de pais comunistas, né, sem nenhuma crença, e ele incorporou o Chico, assim, ele se emocionava, foi um processo todo de emoção profunda, e a cena que eu vi, eu acompanhei uma cena no centro do Chico, que foi gravada lá na locação, no centro dele mesmo, foi onde eu encontrei Chico pela primeira vez. Estava o Nelson igualzinho o Chico, o Eurípides, filho adotivo do Chico, olhando por aquele pai renascido, né? Olhando assim, ficava olhando. O tempo inteiro, Eurípides muito impressionado com aquilo, que era impressionante, com aquela roupa de Chico. Aí ele grava, era a última cena do filme. Aí ele gravou a última cena. Aí o Nelson foi para a varanda da